Bom dia, meninos. Hoje, então, nós vamos começar a semana com a página 119, não é isso? Não é 119, não. Peraí, deixa eu ver aqui no livrinho de vocês. Cento e... É 119 mesmo, eu estava certo. Então, nós vamos começar pelo número 4, do bolo de laranja, né? Então, fala, observe alguns aspectos relativos à construção do poema O Bolo de Laranja e compare-os com o Espelho da Entrada. Quer dizer, o Espelho da Entrada foi o primeiro poema narrativo que nós trabalhamos, aquele do menino lindo, né? Do rapaz lindo, que o espelho se encantou, personificou-se. E esse bolo de laranja que ela errou toda a receita, ele ou ela, né, a pessoa com quem o eu lírico está falando, e deu errado o bolo. Então vamos lá. A letra A. Para quem a história é contada em bolo de laranja e que palavra indica isso? Em um espelho de entrada. Então, no bolo de laranja a história é contada, gente. Se vocês repararem, ele fala assim, ó, aquele dia, você tão distante preparou um bolo de laranja. Então, a palavra você mostra que ele está falando com a pessoa que fez o bolo de laranja. O eu lírico fala com a pessoa que fez o bolo de laranja. Já o outro, não. O outro é mais tradicional. Ele fala lá, à entrada da mansão havia um grande espelho muito antigo, comprado pelo menos há mais de 80 anos. Então, aí ele vai contar a história. Um rapaz belíssimo, empregado de alfaiate, etc, etc, etc. Então, para quem que ele está falando? Para o eu lírico, certo? Bom, na letra B ele fala, no poema O Espelho de Entrada há 5 estrofes. Como se organizam os versos no bolo de laranja? Então, se a gente for olhar aqui no bolo de laranja, aqui, ó, tá vendo? Ele só tem uma estrofe. Por quê? Porque cada grupo de verso forma uma estrofe. No caso aí, só tem um grupo de versos, então ele só tem uma estrofe com 16 versos. Se vocês contarem, vocês vão ver. A letra C fala, qual a diferença no uso da pontuação nos poemas de Santana, que é esse do bolo de laranja, e de Cavafis, que é o grego, né, o do espelho. Bom, Santana, ele usa aqui, é só vocês olharem o que ele vai usar aqui. Aquele dia, você tão distante preparou um bolo de laranja, mas tropeçou no ingrediente. E aí vem o primeiro sinal de pontuação, que é o 2 pontos, certo? A turma toda esperou ansiosa, cuspiu na pia, farinha, que era sal, açúcar, que era fermento, o gosto intragável. E o seu choro em público, aí tem um segundo ponto de pontuação, que é o depois do público, que é a vírgula, certo? E se você continuar a ler, você vai ver que não tem mais nenhum. Então ele pergunta aqui, e Cafate? Vamos lá. No outro, nós vamos ter uma pontuação tradicional. Começa sempre a primeira... Cada estrofe é um período, reparem só. Ela começa com letra maiúscula e termina em ponto, todas elas. Tem vírgula, tem parênteses no meio, tem ponto e vírgula, etc. Então, é uma pontuação normal que se faz em versos clássicos, certo? Bom, depois na letra D fala, que diferença há no uso de letra maiúscula nos dois poemas? Ora, se você olhar no bolo de laranja, olhem bem lá. Tem alguma letra maiúscula? Então, tá na cara que a resposta é por aí, né? Já o outro não. O outro começa, cada estrofe é um período, começado por uma letra maiúscula e terminado num ponto. Na letra E, um dos poemas coloca seu foco no interior do personagem, explorando mais os seus sentimentos e menos as ações. Qual é esse poema? Ora, na verdade, o primeiro poema, ele não coloca o centro do foco, né, o personagem principal do poema, não tem
nem sabe que está sendo amado pelo espelho, né? Já no segundo, ele sabe que fez um bolo horrível. Quando ele foi entregar lá, sentiu-se péssimo, né? Ele não conseguia explicar, ainda mais que as pessoas não eram nem da língua dele, e ele ficou muito nervoso. Então é óbvio que o personagem do segundo é que vai ter, né, um estado de espírito ruim, né, um mud, como diz no inglês, ruim, e é isso aí. Gente, depois disso eu pedi para vocês lerem o boxe. O boxe diz o seguinte: assim como os contos e romances, o poema narrativo, eu estou lendo aqui, tá? Os poemas narrativos apresentam um enredo. O enredo é a história do poema, com ações realizadas por personagens e contadas por alguém. Esse alguém pode ser o próprio personagem, quando é narrador personagem, né? E pode ser um narrador apenas participativo, que seria um observador. Porém, estes últimos são organizados em versos, esses dois últimos poemas que nós lemos, os quais podem formar uma ou mais estrofes e ter ou não rimas. Muitos poemas narrativos contemporâneos, quer dizer, da atualidade, abrem mão da pontuação e da organização dos versos em várias estrofes. Bom, gente, por hoje é só. Um beijo.